Bem, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma forma para se fazer blocos estruturais de concreto. E para isso já fiz aqui alguns esboços para a gente começar. O bloco que vamos fazer vai ter essas medidas aí, ó, 12 por 19 por 39. E para isso eu vou começar fazendo aí o fundo da forma, que na verdade será onde vai ser a boca do bloco. Para fazer o fundo eu vou usar aqui um ferro chato de 1/8 de espessura por 1,5 de largura aqui, ó. E eu vou cortar duas peças com 426, duas com 134 e uma com 66. E para fazer aí as laterais da forma, vamos utilizar aqui chapas de aço. Essa chapa aqui é chapa 14, tá? Ou seja, ela tem 2,1 milímetro aí de espessura. E as medidas aí a qual eu vou cortar aí para fazer a lateral aí da nossa forma, ao decorrer do vídeo aí eu vou passar para vocês. Então vamos começar aqui cortando aqui o nosso ferro chato. Bem, pessoal, agora eu já cortei aí as nossas peças, já tirei a rebarba e endireitei ela aí na bigorna. Eu cortei as peças, pessoal, nessa tesoura aqui, ó, né? Mas pode se cortar aí também na esmerilhadeira utilizando aquele disquinho de corte lá. Bem, pessoal, eu já montei aqui a peça para ser ponteada aí para a gente formar o nosso quadro. Só fazendo uma correção aí. Essa peça aqui, ó, que eu tinha falado no começo do vídeo que ela tinha 66. Na verdade, eu errei o cálculo. A medida certa é 56 milímetros, tá? E na hora aí de montar, lembrar aí de deixar sempre uma folguinha aqui, ó, entre uma peça e outra. Pelo menos aí de 1 milímetro para que a solda penetre, já que vamos lixar aí e deixar a superfície bem plana. Então, se você não deixar essa folga aí, a hora que você lixar, você vai enfraquecer a peça e ela pode vir a romper aí. Então agora vamos pontear, soldar e lixar. Bem, pessoal, depois de eu ter soldado aí já a nossa parte inferior aqui do nosso molde, da nossa forma, eu já soldei, lixei aqui, né, ambos os lados. Aí eu já escolhi o lado aqui que a solda ficou mais bem feita aí, para que eu coloque aí para dentro do nosso molde, né? Então esse lado é o lado que ficou mais bem soldado. Aí eu endireitei, distorci ele, bati ele aqui na bigorna, deixei ele bem perfeito. E agora, e aí o que eu fiz? Eu fiz aqui uns traços aqui que vai dar a forma aí do nosso bloco. Então, como eu comecei esse traçado? Primeiramente, eu achei o meio da forma aqui, ó. E utilizando um esquadro, eu fiz um risco central aqui, ó. E depois, a partir desse mesmo ponto que eu apoiei o esquadro, eu fiz outro traço central dessa forma assim, ó. E a partir desse centro aqui, eu joguei as medidas aí do nosso bloco, vamos dizer assim. Por exemplo, daqui até aqui, ó, tem 18 milímetros, que é a espessura da parede do nosso bloco aqui. Em toda a espessura do nosso bloco, ele vai ter 18 milímetros. Mas nessa parte aqui, já na parte de cima aqui, ele vai ficar em torno aí de 22, 23 milímetros. Falando do traçado, o que eu fiz? Então eu peguei, coloquei a metade daqui dos 12 centímetros, né? Vamos falar em milímetro aí para ficar mais exato. Então a largura do nosso bloco, ela tem 120 milímetros. Então daqui para cá eu joguei 60 mais 60. E aqui ele tem 39. Então eu coloquei quanto aqui? Eu coloquei 195 para cá e 195 para cá. Aí já me deu aí a forma aí interna do nosso bloco. E aí eu fiz um segundo risco aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, de 2 milímetros. Quer dizer, eu aumentei aqui 2 milímetros. Por quê? Isso aqui é a espessura da nossa chapa, daquela chapa 14 que eu vou fazer o molde externo aqui. E fiz isso em toda a extensão aqui, ó.
E desse primeiro risco aqui, ó, não do externo, desse risco, eu também joguei 18 centímetros aqui, 18 milímetros na verdade, para cá. E aqui também fiz a mesma coisa, aqui também e aqui também, para dar aí a espessura do nosso bloco. E jogando 18 milímetros para dentro, eu consegui a forma aqui, ó, do vazado do nosso bloco, daquela parte oca do bloco. E a partir daí eu consigo obter aí as medidas daquela parte interna aqui, que vai ser a parte oca do nosso bloco. Aí eu cheguei nessas medidas aqui, ó, que vai ser as chapas que vão fazer aí a nossa caixa, que eu já até cortei elas aqui, ó. No desenho eu fiz meio exagerado aqui para vocês possam entender que será cônica aqui, ó, as medidas. Então as medidas da caixa vão ser essa daí. Eu não vou ficar nem citando para não esticar muito o vídeo. Qualquer coisa você dá uma pausada aí no vídeo para entender melhor as medidas. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou montar aqui a parte interna. Eu já cortei as chapas, né? E agora eu vou soldar ela aqui, ó. Primeiramente, eu vou montar ela sobre uma outra base que eu tenho aqui, ó. Eu vou fazer ela primeiro, depois que eu soldar, eu vou dar acabamento. E só depois dela pronta é que eu vou soldar ela aqui nessa parte externa. Porque se eu montar ela aqui agora, vai ficar ruim para mim lixar aí, dar acabamento na peça. E eu fiz então 4 peças dessa forma aqui, ó. E 4 peças dessa forma aqui, ó. E aqui na parte superior dela, eu fiz uma dobra aí com cerca de 12 milímetros aqui, ó. Daqui até aqui, 12 milímetros, por uns 30 graus aqui, ó. Para que eu fiz isso? Isso aqui tem, na verdade, duas funções. A primeira dela é facilitar aí que a nossa massa, vamos dizer assim, penetre aí no molde, né? Com mais facilidade. E a segunda função é na hora aí da desmoldagem, na desmoldagem da nossa peça, ela vai ajudar aí também, facilitando um pouco nesse momento. E eu também já cortei aqui, ó, 2 ferros chatos. Deixa eu pegar a medida aqui que eu já não estou lembrando mais. Esses maiores tem 465 milímetros e o menor 120 milímetros. Esse ferro chato vai ser soldado aqui, ó, em nossa peça dessa forma aqui, ó. Ele vai contornar aí a nosso molde. E ele vai servir de apoio para aquela parte externa do molde, para que ela não abra aí quando for a gente socar aí a nossa massa. E só lembrando, a gente não vai colocar ela totalmente em esquadro, a gente vai dar uma leve inclinadinha para fora aqui, ó. Mas uma inclinadinha bem pouca mesmo, cerca de 3 graus, vamos dizer assim, para facilitar a desmontagem e até o encaixe aí de uma peça na outra. E note que ela ficou cerca de 3 centímetros maior do que a parte inferior do nosso molde. Por que isso? Porque depois eu vou utilizar ela aqui, ó, para soldar a nossa alça de sustentação. Aquela alça que eu vou pegar o molde aqui para poder tanto transportar ele para o local onde o bloco vai ser desmoldado, como também para puxar essa parte aqui de dentro do bloco. Então eu vou fazer a montagem aqui de mais umas peças, né? E já volto para mostrar para vocês aí como é que ficou. Bem, pessoal, nossa peça está nesse pé aí, ó. E agora com ela feita dessa forma aí, ó,
Note que eu não fechei a boca, tá, pessoal? Eu vou fechar a boca só depois que eu soldar ela na outra peça ali, porque eu vou soldar por dentro, para que a solda não fique aparecendo aqui no bloco depois de pronto. E agora eu fiz também duas peças aqui, ó, que é bem parecido com essa peça aqui, ó. Ela só é 5 milímetros menor aqui, ó, no comprimento aqui. E eu fiz esse chanfro aqui também para que ela se encaixe lá embaixo, dentro da peça. E eu vou colocar ela aqui, ó, dessa forma aqui, ó, no meio da peça aí. Vou posicionar ela bem dividida aqui no meio e vou soldar ela aqui dentro para reforçar a peça aqui, para que a hora que a gente encha aí de concreto, ela não venha se deformar aqui, mesmo que a gente bata aí. Bem, pessoal, agora eu já montei aí as laterais aqui, ó, já montei, até soldei. E montei também as partes internas aqui da nossa forma já na base aí, ó. E ela ficou dessa forma aí. Note que eu ainda não tampei aqui, né? Porque eu soldei aqui por dentro, né? Com o eletrodo aqui por dentro, para que os pontos de solda não fiquem aparecendo aí no nosso bloco depois de pronto. E então ela ficou desse jeito aí, né? Por enquanto. E agora, depois que eu já montei essas peças aqui, ó, laterais, lembrando, pessoal, de deixar uma inclinaçãozinha para fora aqui, ó, bem pequena, mas tem uma inclinaçãozinha assim para fora. Eu consegui chegar às medidas aqui das chapas laterais aqui, que são essas daqui, ó, que estão dentro desse desenho aqui, ó. Vou mostrar as medidas para vocês aqui. Que são duas peças de cada. E ela tem uma conicidade, tá, pessoal? Da parte, no caso aqui, vamos falar, a parte de baixo ali, ó, é menor que a parte de cima, para facilitar aí que a gente consiga desmontar aí tirar o bloco do molde com mais facilidade. E eu já cortei as peças aqui, ó. Então são duas laterais maiores e duas menores. Aí, pessoal, agora a gente dá uma experimentada aqui, ó, e vê que ela já tá entrando fácil, né? Aí aqui é o seguinte, ó, agora a gente já vai montar essa peça em cima do molde aqui, ó. Então a gente já vai colocar a pecinha aqui, ó. Pode colocar uma aqui e para a outra. Note que aquela peça lá, ela entrou com facilidade. E essa aqui, ó, está prendendo um pouquinho aí. Então, é aquele lado mesmo. Agora basta a gente dar uma ajustadinha aí. Isso aí é coisinha de menos de 1 milímetro, tá, pessoal? Aí a gente já com a outra peça encostada aqui dentro, ó, né? A gente vem, ajusta essa outra aqui e monta ela aqui. Vamos montar dentro do molde aí para que ela fique bem justinha em nosso molde. Agora eu já montei aí a parte lateral, né? Mas note que eu dei apenas 8 pontos de solda ao todo. Eu não soldei ainda, porque aqui, ó, a gente já esquadrejou, deixou perfeitinho. Se eu soldar ela dessa forma, ela vai entortar toda. Então agora chegou a hora aí de eu montar aqui. Se eu só lembrar uma coisa, pessoal, antes de você começar a montar essa peça, é bom você tirar a rebarba, endireitar ela e distorcer ela aí caso ela esteja torcida, tá, pessoal? E também fazer o seguinte, fazer uma marca aqui para evitar aí de ficar colocando o molde virado. Porque por mais que a gente tente, ele nunca vai sair perfeito aí de um lado para o outro. Então é bom encaixar ele na parte de baixo, sempre na mesma posição. Então faça uma marquinha aqui para que você não se perca. E depois também você pode fazer até uma marca maior aí para quem for utilizar a forma não ficar se perdendo aí e tentando colocar a forma ao contrário, girando ela e colocando de outra forma. Às vezes se encaixa, mas mesmo que ela se encaixe, não é bom utilizar ela virando aí para todos os lados.
Então aqui, antes de soldar aqui, eu vou colocar 4 peças aqui, ó. Que são essas peças aqui, que as medidas estão aqui nas peças. Que essas peças vão ter 3 funções aqui. Elas vão ser colocadas aqui assim, ó. Na lateralzinha aqui, ó, da nossa forma. E essa vai ser posta aqui, ó, dessa forma aqui, ó. E quais são as funções dessa peça? A primeira delas é reforçar a nossa forma e manter ela aí no esquadro, né? Que a hora que eu fechar aqui, ó, ela vai ficar aí bem mais forte. A segunda função é que na hora que a gente for colocar a massa aí aqui dentro da forma, ela vai funcionar aqui com um aparador aí, evitando que a massa caia para fora da forma, ou ajudando, né? Não vai evitar totalmente, mas vai ajudar. E essa aqui, ó, além de ter essas 2 funções anteriores, na hora da gente desmontar aí, a gente retirar o bloco de dentro da forma, a gente vai pisar sobre ela para poder puxar a outra peça aí, a peça interna de dentro do bloco. Então eu vou montar aí e já volto para mostrar para vocês. Bem, pessoal, agora com as abas aí já montadas, né? Lembrando, pessoal, de colocar ela bem faceando aqui, ó. Usar aí um esquadro também para ver aí se ela fica bem, vamos dizer, bem plana. Tem que ficar bem plana aí. E agora com essa estrutura montada aqui, ó, bem soldada, a gente já vai começar a gente vai soldar aqui, ó, os cantos, né? Mas antes é bom soldar aqui a boca, antes de soldar o canto. Ou melhor, aqui você já dá um pontinho aqui, ó. Lembrando que nós não vamos soldar de fora a fora aqui não, tá? A gente vai dar uns pontinhos, que não há necessidade de soldar tudo. E a solda aí tem um poder de contração aí. Se você soldar muito, ela vai deformar o nosso molde. Bem, pessoal, agora eu já soldei aí a parte externa da forma. Ficou dessa forma aí, né? Agora aqui a gente vai ter que dar um acabamento com a lixadeira. Aqui a gente tem que dar um acabamento. E aqui, ó, a gente não pode soldar, senão ela não vai entrar no molde lá. Mas é bom a gente pegar aqui um disquinho de lixadeira, dar uma chanfradinha aqui, ó, esse disquinho fino, e fazer uma solda aqui e lixar, para que o molde não abra aqui embaixo. Aí aqui na aba eu soldei assim, ó, o ponto cruzado em relação ao de cima, né? Para que fique bem reforçado. Não precisa mais do que isso, tá, pessoal? Precisa soldar mais do que isso, ó. E agora chegou aí a hora da gente colocar as nossas alças, né? As alças aí que nós vamos usar para poder levantar aí a nossa forma. E aqui é o seguinte, ó. Só que lembrando aí, antes de colocar a alça, é bom passar a lixadeira aqui, né? Para dar um acabamentozinho. Não é bom remover toda essa solda, senão você vai enfraquecer, é apenas dar uma alisada. Aí eu cortei essas peças aqui, ó, pra gente colocar a alça. Essa daqui vai ser soldada na forma aqui, ó, na parte externa. E essa na parte interna, na parte inferior aqui. Essa peça aqui é 1/8 por 1 por 60 milímetros. E essa daqui, ó, é 1/8 por 1 também, só que por 50 milímetros. E esse corte aqui, ó, ele é feito a 45 graus. Que nós vamos soldar ele aqui agora, ó, dessa forma. E a alça mesmo, propriamente dita, será esse tubinho aqui, ó. Que é um tubinho de 3/4 de diâmetro por parede. Esse aqui é de 1,5, mas pode ser de 1,2 mesmo a parede. E cortei ele com 124 milímetros, que é praticamente aí a espessura da forma, vamos dizer assim. Então vão 4 peças de cada aí. Então agora eu vou montar aí e vou mostrar para vocês. Bem, pessoal, agora eu já coloquei as alças aí na nossa forma. São 2 de cada lado, né? Dessa forma aí, ó. Aqui da mesa, pessoal, deixa eu pegar uma trena aqui que eu já não me lembro mais. As medidas foram o seguinte: de altura aqui, ó, tá com 4 centímetros a primeira. E entre uma e outra tá com 3,5 centímetros.
E aqui por dentro, ó, o ideal é que fique aí a uns 3 centímetros. Porque 2,5 já passa os dedos ali, mas geralmente a pessoa vai trabalhar com luvas. Então os dedos ficam um pouquinho mais grossos, né? Então ficou dessa forma aí, ó. Eu já soldei a forma, né? Já dei um acabamento. E o próximo passo agora qual será? Será tampar aqui, ó, a parte vazada aí do nosso bloco. E para isso eu já cortei aqui uma chapinha, né? E eu fiz o seguinte aí na nossa chapinha, ó. Além de cortar na medida. A medida é a seguinte, pessoal. Isso aqui vai variar quem for fazer aí, né? É só medir aqui e cortar a chapinha na mesma medida, na medida interna. Aí eu peguei e tracei o meio dela e fiz uma dobra assim, ó. Em forma de V. Mas com uma angulação aí de uns 5 graus para 10 graus. Bem pouco. E depois eu fiz um cortinho aqui, ó. E bati com um martelo aí, ó. Para que fique melhor aí na hora de... Aqui, ó. Para que ficasse reto aqui, ó. E ficasse melhor para soldar, né? E ela vai ficar encaixada aí dessa forma. Opa, aí. Do lado errado. Agora eu já encaixei as pecinhas aqui, ó. Ficaram dessa forma aí. Agora eu vou soldar e dar acabamento aí. E aí sim a nossa forma estará pronta. Bem, pessoal, então a nossa forma ficou pronta aí, ó. Restando agora apenas um teste e a pintura. A pintura eu vou pintar por fora, por dentro não há necessidade. Por dentro ainda tem uma tinta aqui, gente, mas não vai fazer diferença aí na funcionalidade da forma. Com o tempo aí a massa vai removendo a tinta. E é o seguinte, o vídeo do teste vai ser um outro vídeo, vai ser separado desse, que esse vídeo aqui que estamos, ele é mais específico para quem vai fazer a forma, e o próximo vídeo vai ser específico para quem vai fazer aí o bloco, que eu vou passar algumas dicas aí de preparação da massa, de bancada, de como movimentar a forma aí. Então, caso você queira ver o vídeo aí de como é feito o bloco, basta você acessar a descrição desse vídeo aqui, que eu vou deixar o link aí para que vocês possam ver. Então, assim ficou a nossa forma. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça aí daquele tradicional joinha e de se inscrever em nosso canal aí. Então, por enquanto é só e até a próxima aí, gente.